Olá, luminosos, luminosas. Bem-vindos, bem-vindas a esse podcast que se chama Alvorecer, feito por mim, Leilane Marina, também conhecida como Vidya Prem nesse meio yogístico. Sou instrutora de yoga desde 2018, praticante de yoga desde 2015, com muito amor. Sou muito grata por tudo que o yoga fez na minha vida. E sou bióloga, mestre e doutora em Bioquímica e Fisiologia pela UFPE. E gostaria de compartilhar um pouco desse saber, milenar, e dos conhecimentos mais técnicos, por assim dizer, científicos, que a biologia trouxe para mim, e que achei que fosse fazer um casamento muito legal entre uma coisa e outra, porque tem sido feito muitos estudos interessantes sobre fisiologia e yoga, e eu queria partilhar um pouco desses saberes com vocês, e foi também para isso que esse podcast foi criado. Então, nesse primeiro momento eu queria falar um pouco sobre a meditação, né? O que é a meditação? Eu vou falar bem a grosso modo, porque a meditação é algo que se experiencia, na verdade. Ela, por mais que a gente fale, é muito diferente a gente experienciar e sentir. Tem coisas que a gente só vai entender praticando, não é mesmo? E é por isso que no final desse podcast a gente vai fazer uma prática de meditação. Então, fique já sabendo que em algum momento a gente vai parar. Se você quiser, você pode fazer aqui comigo. Se você quiser deixar para um outro momento, você pode pausar e fazer em um outro momento que você esteja mais tranquilo, tranquila. Mas nesse primeiro momento, eu queria falar um pouco sobre a própria meditação, o que é. Ela faz parte, inclusive, do yoga, mas não é exclusiva do yoga. Inclusive, a própria palavra ela é utilizada em diversos contextos. E é uma forma de treinamento para que a gente consiga se manter presente, consciente do nosso corpo, dos nossos pensamentos, acolhendo os nossos sentimentos. Basicamente, é isso. O que chamam atualmente de mindfulness, que é a presença plena, consciência plena, mente em estado de consciência e de presença, no aqui e agora, aceitando todas as condições internas e externas. Então, não necessariamente a gente precisa estar quietos, em silêncio, sentadinhos, naquela postura da flor de lótus, mas a gente pode estar meditando, contemplando a natureza, por exemplo. A gente pode estar meditando lavando os pratos. A gente pode estar meditando nos momentos mais corriqueiros da nossa vida. A gente não precisa se refugiar em lugar nenhum para meditar. O primeiro ponto, eu acho que é esse. É a gente estar consciente dos nossos pensamentos, de quem somos, já é uma forma de meditação. Então, além disso, eu queria falar um pouco sobre como a meditação yoga mudou a minha vida, mas eu vou falar isso dentro do contexto da conversa da fisiologia que eu vou trazendo aos poucos, para não ficar tão cansativo, né? Eu era uma pessoa, para adiantar, eu era uma pessoa muito estressada. E o estresse não é algo tão ruim, né? Ele serve muitas vezes como uma forma de conversar e avisar, como um alerta vermelho de situações de risco que a gente pode estar. Então, o estresse não é de todo algo ruim. Não, também não vamos dizer que o estresse é algo
Assim, o estresse às vezes é necessário, porque assim, a gente não pode normalizar situações anormais, né, minha gente? A gente vive numa sociedade extremamente problemática. Então, o estresse pode estar falando a você em algum momento que você precisa estar alerta. Você precisa estar. O medo é como se fosse um aviso, em outras palavras, né? E isso é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo. O nosso sistema nervoso autônomo, como o próprio nome já diz, ele é autônomo até que a gente tome consciência dele, né? Porque estamos acima de tudo, ou deveríamos estar acima dele. Mas se a gente não toma consciência, ele tem total autonomia do nosso corpo. Então, o que é que acontece quando a gente normalmente está numa situação em que a gente está muito nervoso, muito nervosa? A gente tem vontade de fazer o número 2, não é mesmo? Qualquer pessoa normal vai, em algum momento de muito nervosismo, ter essa necessidade. E isso é uma resposta do sistema nervoso autônomo simpático. É uma reação de luta ou fuga, que chama. É quando o corpo ele vai responder dessa forma. Ele vai ativar o sistema digestivo, ele vai ativar a frequência cardíaca, né? É uma situação de luta ou fuga, que às vezes é necessário para nossa sobrevivência, porque imagina só que, sei lá, a gente é muito animalesco, cara. Imagina só que a gente tá no meio de um matagal e tem um animal ali pra um leão atrás da gente, né? A gente não vive mais essa situação, né? Hoje em dia a gente vive uma situação urbana. Mas os leões são outros, né? Mas existem os leões, né? E aí a gente tem que estar preparado para isso. Então, é uma forma do corpo dizer a gente assim, olha, esse lugar que você está não está te fazendo bem. Esse relacionamento que você está, meu amor, não é por aí não. É bom você rever. E se você não pode resolver isso agora, que pelo menos lide com isso, né? Então é aí que a meditação vai entrar e vai agir. Tanto no nosso sistema nervoso simpático, como no parasimpático, que é o que faz o oposto do simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele é mais relacionado ao relaxamento. Então, ele vai diminuir a frequência cardíaca, a gente vai ficar mais calmo, mais relaxado, né? Então, a meditação, ela vai procurar equilibrar esses dois lados, enquanto que ela vai diminuir o efeito do sistema nervoso simpático, ela vai estimular o parasimpático e assim o corpo vai ficar em equilíbrio. Então, ela vai atuar no hipotálamo. O hipotálamo, ele vai gerar uma série de reações até chegar na nossa suprarrenal, que é quem produz quem libera os hormônios do estresse. Então, esses hormônios do estresse, eles, durante a meditação, vai haver uma diminuição desses hormônios, assim como uma ativação de outra série de cadeias bioquímicas do sistema nervoso parasimpático, que eu não vou me prolongar, né, para não ficar muito cansativo. Aqui, basicamente, é só mandando as ideias, assim, para que vocês possam, quem sabe, se interessar um pouco mais. Quem sabe me procurar depois para a gente conversar um pouco mais sobre isso, ou até colocar algumas perguntas nos comentários, né? Não é mesmo? Estou aqui para isso. E aí, uma coisa muito interessante é que, tá, vamos supor, você tá num ambiente de trabalho extremamente exaustivo, estressante, mas você naquele momento não pode sair daquele trabalho por algum motivo. Então, você tem que lidar com esse estresse. E é aí que tá o pulo do gato, porque a meditação ela não só vai equilibrar
o seu sistema nervoso autônomo, como também ela vai atuar na neuroplasticidade cerebral. E o que é isso? É a capacidade de formar novas conexões neurais. Eu vou ler um pouquinho aqui o que eu anotei para ficar mais claro. Neuroplasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se modificar, reorganizar e reestruturar suas redes de neurônios em resposta a novas experiências, ao ambiente e a danos. A habilidade que permite que o cérebro se adapte, aprenda e recupere funções perdidas após lesões, por exemplo, o AVC. Então, a neuroplasticidade ela vai formar novas conexões cerebrais, novas redes neuronais, que vai fazer com que a gente, em outras palavras, né, a gente pense fora da caixa. Eu acho que se a gente fosse fazer um comparativo com algumas expressões muito utilizadas dentro da espiritualidade, a gente tem a expansão da consciência, né? Eu acho que a neuroplasticidade é uma forma material de falar da expansão da consciência, uma forma bem pragmática, bem científica de falar sobre a expansão da consciência, é quando a gente abre a porta para novas possibilidades, né? É tipo quando você se torna vegetariano, uma porta se fecha, mas outras numerosas portas se abrem, né? Quem é vegetariano acho que sabe um pouco disso, né? E aí, além disso, além da neuroplasticidade, um estudo foi realizado através de ressonância magnética, que percebeu que as pessoas que têm uma prática regular de meditação, elas terminam por aumentar a região do córtex pré-frontal do cérebro. Vejam que interessante, minha gente. A região do córtex pré-frontal do cérebro é responsável pelo planejamento, tomada de decisões, resoluções de problemas, memória, autocontrole, regulação emocional. Assim como também ela é capaz de aumentar a região do córtex da ínsula, que integra e processa informações sensoriais, motoras, autonômicas, emocionais, como empatia, regulação do humor, interocepção, que é a percepção de estados corporais. Ou seja, à medida que a gente pratica isso com regularidade, a gente pode desenvolver essas habilidades, desenvolver essa presença. Então, vamos praticar, é isso que eu tenho a dizer. Mas, para além disso que eu já falei, né? Inclusive eu queria até compartilhar algo que eu vi recentemente, que foi de um monge que isso saiu num site de notícias, um monge budista que fazia uma meditação de compaixão, onde foram detectadas ondas cerebrais nunca vistas pela humanidade. Eu fiquei passada. Em toda a história da humanidade, esse monge foi essa primeira pessoa que foi registrada ondas gama. Acho que foi isso. Até então não tinha sido registrada essas ondas cerebrais. E ele, muito humildemente, falou que qualquer pessoa pode acessar isso através da prática da meditação. E ele pratica 3 horas diárias de meditação. Claro, nem todo mundo tem esse tempo, né, minha gente? E tá tudo bem. Se a gente fizer 10 minutos por dia, ou mesmo 5 minutos por dia, é melhor que nada. E eu tenho dito que a meditação é como uma higienização mental. É como tomar banho, só que no cérebro. É quando o cérebro da gente se higieniza. Porque é um momento que a gente tem de introspecção,
Para pensar, né, gente? A gente vive num mundo que coloca a gente para fora o tempo todo. A gente entra, abre o celular, abre a internet, é estímulo o tempo todo, que faz com que a gente se desconecte do nosso corpo, da nossa respiração, dos nossos batimentos cardíacos que estão ali o tempo inteiro. Quando é que tu lembra que o teu coração tá batendo? O teu coração tá batendo agora. Quando é que tu toma consciência de que ele tá batendo? Quando tu para meditar. Ou então quando tu tá estressada, estressado, que aí tu percebe, eita, vou morrer, né? Ou então ansioso, ansiosa, eita, né? Então a meditação é quando a gente para perceber isso. Isso é muito necessário nesse mundo que a gente vive, né? A gente se escutar, mesmo que a gente não consiga por muito tempo silenciar. E nem talvez nem seja esse o principal objetivo. Mas a gente tá tomando consciência de que pensamentos estão passando pela nossa mente. O que estão controlando, né? O que está controlando nossos pensamentos, se apropriar da nossa mente. Se você não fizer isso, alguém vai fazer, né? Se você não fizer isso, o seu sistema nervoso autônomo vai liberar o hormônio do estresse. Que é como eu falei, não é de todo ruim, mas talvez não seja bom você ficar, talvez não é bom você ficar com ele superativado. Então, acabei de abrir aqui uma frase de Shri Aurobindo: o corpo deve se tornar um instrumento digno da vida. Então é isso, minha gente. Com essa frase, nós vamos agora partir para a nossa prática de meditação. Então, escolha um lugar tranquilo, que você não vá ser interrompido, interrompida. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Role seus ombros para trás e para baixo. Você pode trazer suas palmas das mãos para cima, apoiados sobre as pernas. E feche seus olhos com suavidade. Respire suave e profundamente, observando a sua respiração. Acolhendo qualquer emoção que você possa estar sentindo agora. Observando os movimentos do seu corpo a cada inalação e a cada exalação. Se no seu ambiente estiver tendo algum som, ou mesmo aqui nesse vídeo, surge algum som, apenas observamos sem julgamentos. Aceitando o aqui e agora.
E nesse momento, vamos juntar as nossas mãos no centro do peito. E eu convido você a, junto comigo, vibrar o mantra Om. Que todos os seres de todos os mundos sejam livres e felizes. Que todos os seres estejam em paz. Namastê. Gratidão por estarem aqui comigo. E estamos sempre aqui, todas as manhãs estou lançando meditação de 10 minutinhos. São todos convidados a praticar comigo. Você pode me acompanhar nas redes vizinhas, na rede vizinha, Lani Yoga e Arte. E tenha um bom dia, uma boa semana. Beijos!